e está se pregando muito isso neste país, de forma arbitrária, para fazer vontade a quem os paga. E eu não vou me curvar, eu disse isso lá dentro do tribunal. Se quiser prender, prende. A mim pode matar, mas não pode me calar. Então, nobre relator, eu pedi uma certidão aqui, como eu disse, a Assembleia não tem nada diferente, é sempre a mesma coisa. Não tem por que você ficar. Eu, como presidente de 3 mandatos, onde só enfrentei problemas de ordem política, o Vitor, os 2 anos por ele, foram só o próprio PT querendo acabar com o PT. Depois entra o Zé Inácio Ferreira, com 6 dias já tinha uma CPI na cabeça dele. E foi 4 anos de problemas. Daí inventaram intervenção no Estado e tudo que é tipo de coisa que o presidente da Assembleia tem que tentar sanear os problemas. E o que me impressionou, a utopia deste julgamento, chega a ser hilário. Primeiro, o que eu trouxe para Vossa Excelência, o que eu pedi ao nobre desembargador presidente, eu quero que o senhor perca 1 hora da sua vida em troca dos meus 11 anos e da minha família, do que nós estamos passando. Isso que o senhor leu aí parece até uma brincadeira, porque tem uma multa de 7 milhões de reais. Se eu tivesse 10% disso, eu não estaria no Brasil. Então, eu tenho uma certidão aqui no Tribunal de Contas, onde eu tive as minhas contas aprovadas em 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001. A de 2002, aonde surgiu em um mês, não tem nada diferente daqui. A Assembleia não tem nada diferente. Então, eu vou pedir a Vossas Excelências uma revisão que me recorde todas essas contas. Com relação ao que todos nós lemos todos os dias, eu peço a Vossas Excelências, eu estou investigando aquilo que alguns membros de uma instituição que eu ajudei a construir e que comprou uma sede irregularmente, eu não denunciei, que é o Ministério Público, e eu tenho tudo isso documentado. Eu não posso abrir mão de falar daqueles que se venderam, ou a pessoa não se vende só por dinheiro, se vende por um motivo ou por outro, para atacar a minha honra e a da minha família. E isso eu não vou permitir, eu não vou fugir. Se alguém achava que eu ia pular da ponte, nobres conselheiros, se enganaram. Isto daqui, que eu estou me defendendo hoje, é para dizer o seguinte, eu tendo aqui um pouco acaba, eu não estou no tempo. E vai prorrogar mais sério que isso. O senhor leu aí, eu prestei atenção, como na última vez que eu vi, a segunda vez que eu tive a oportunidade de me defender, aonde no governo Vitor Goulart alguns acordos foram feitos, eu acabei sendo multado aqui por fazer uma coisa correta, e pelo menos uma coisa, sei lá, o homem público ele pode errar. Agora, o que eu vou ler para Vossa Excelência aqui, o artigo 48 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Quando eu vi o senhor ler para mim, tudo que o senhor leu aí são alegações que para mim não tem nenhuma fundamentação, pelo menos constitucional. O artigo 48 diz o seguinte: integram a Assembleia Legislativa os seguintes órgãos: mesa diretora, plenário e comissões. Esta é a composição da mesa, o nosso presidente conhece muito bem. O artigo 26 e 27 do regimento interno, que o deputado aí segue a Constituição e o regimento, diz o seguinte:
São atribuições do primeiro secretário: proceder à chamada dos deputados, organizar e ler a súmula do expediente, receber e assinar, depois do presidente, as atas das sessões e os atos da mesa, encaminhando-os à publicação. Decidir em primeira instância recursos contra a direção-geral. Superintender o serviço da secretaria, fiscalizar as despesas e fazer cumprir o seu regulamento, prestando contas anualmente à mesa, que dará parecer submetendo ao plenário. Atribuições do segundo secretário: assinar depois do primeiro secretário as atas e os atos da mesa, anotar a votação, fiscalizar a organização da folha de frequência dos deputados e assiná-la. Esta aqui é a nossa Bíblia. Com a relação que se ouve e que se assiste nos meios de comunicação agora visual, fizeram nota presidente, nota conselheiro. Fizeram uma coisa que nem bandido da pior qualidade faria. Eu, como presidente da Assembleia, e falei para Vossa Excelência, dos problemas, uma coisa é Vossa Excelência administrar uma casa quando está tudo normal. Outra coisa é Vossa Excelência, como presidente do poder, administrar uma casa que só existe confusão. E foi o que aconteceu nos 2 últimos anos do governo Vitor e nos 4 anos do governo Zé Inácio. Nós só administramos problemas. A minha justificativa é muito simples. Tudo que o senhor leu aí no relatório, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que dão um parecer, mas eu tenho todo o direito de discordar, porque às vezes pela falta, como eu disse para o senhor, eu fiquei preso, o senhor falou que eu devo ter recebido essa citação na prisão. Nem bem saí, arrumaram um exílio para mim em 2006, fiquei rodando pelo Brasil, não sei o motivo, fui acabar numa prisão em Duque de Caxias, e um desembargador federal disse que eu não podia voltar para o Espírito Santo. Foi o período eleitoral de 2006. E eu fiquei 68 dias, se não me falha a memória, não podendo sequer voltar para a universidade. Depois ele revogou essa idiota decisão dele. Por quê? Porque eu não sei o motivo. O motivo era uma briga do Ministério Federal com o juiz Macário Júdice, onde acabou sobrando para mim. Com relação a uma das partes que eu entendo, nós temos aqui a resolução 1394, datada de 10 de dezembro de 1984, que estabelece a forma das subvenções sociais que a Assembleia tinha e não foi revogada. Ela está aqui, talvez não esteja no processo. O ato 968 do deputado Ricardo Ferraz, quando presidente da Assembleia, estabelece a competência para o diretor e o subdiretor contrair despesas e autorizar cheques. O que eu quero dizer para Vossas Excelências é que, na verdade, eu tomei conhecimento somente agora da leitura que o senhor fez quando eu ouvi aqui. Eu não sabia nem do que se tratava disso. O advogado que eu constituí na época foi o doutor Homero Marco, que não veio me defender. A justificativa, ato que não é da mesa, não é ato.
É como se os três ali me metralhassem e um é denunciado e dois não, cada um com a arma pega em flagrante. Não existe ato de José Carlos Grátis nem de presidente de Assembleia, existe ato da mesa diretora. Ele só vai à publicação se tiver a assinatura da mesa diretora. E eu acho que aqui deve ser assim também. O senhor leu aí, eu peguei por partes, a minha cabeça não anda muito bem, Vossa Excelência leu aí algumas coisas que não é nem do meu conhecimento. Agora, o mais importante é que quando eu tomei conhecimento, foi por um jornalista publicado que ia ter esse julgamento semana passada. Eu vim correndo, porque eu estou tendo uma média de 4 audiências por semana, no mínimo. Ou que eu fui lá falar com o Pedro Ferrosa, sempre sobre o mesmo assunto. Teve um promotor que me denunciou 22 vezes sobre diário de deputado. Eu nunca na minha vida participei, não era competência do presidente. Imagine Vossa Excelência preside a sessão, saber se um inspetor que recebeu uma diária para notificar um prefeito lá em São Mateus, se Vossa Excelência sabe se ele foi ou não. Quando um deputado recebe uma diária, ele vai lá na tesouraria, presta conta, recebe e presta conta. E a maldade, porque é um promotor inimigo meu, e eu chamei de moleque na cara dele, e teve uma audiência sexta-feira de conciliação, ele quis conciliação, não veio aqui provar que o senhor é moleque, na cara dele, chama-se Marcelo Zé, eu costumo falar e dizer os nomes, eu não tenho como a pessoa passar pelo que eu estou passando, e ficar achando que podem me matar, mas não me humilhar. Então, nobre conselheiro, existe, para finalizar, dois pedidos a Vossa Excelência. Primeiro, que, como eu disse, eu trouxe até, eu tenho uma filha de 33 anos, um filho de 30 e uma mulher de 59. Eu trouxe até as nossas declarações de polimento para que Vossa Excelência leia. Eu nunca adquiri uma bicicleta depois que eu entrei na vida pública. Nem uma bicicleta. Eu fiquei procurando desesperadamente o doutor Romero Mafra, para saber se ele sabia disso. Somente hoje, antes de vir para cá, eu consegui falar com ele e ele pediu para ver se eu conseguia prorrogar esse julgamento para ele fazer uma defesa. Porque eu falei que ia citar a irresponsabilidade dele na época, porque os dois secretários foram absolvidos e eu fui multado. Para mim, isso é uma utopia, até porque isso aí jamais será pago. Eu não vejo nenhuma ilegalidade, porque eu não assinei nunca. O presidente da Assembleia assinava por mês uma média de 3, 4 cheques. Por mês, não mais do que isso. As subvenções sociais eram na ordem de R$3.000. Todos os deputados sempre tiveram, todos. Antigamente, que sobrava no final do ano, na época de auxílio, fazia doação para o hospital, etc. Na minha época, eu vou ler rapidamente para o senhor ver que tinha. Eu acabei, logo que eu assumi o presidente da Assembleia, eu acabei com o 13º, 14º, 15º auxílio paletó uma semana. Acabei com as bolsas de estudo.